Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Na sala faustosa, o pássaro triste e cabisbaixo está na gaiola enfeitada. O visitante entra, observa e pergunta ao dono da mansão: "Que tem o canário? Solte-o, meu amigo. Ele está muito tristonho." E o anfitrião responde abrindo a porta do pequeno cárcere: "Veja, ele não sai. É canário de gaiola. Aí foi criado desde que nasceu. Não sabe viver fora dela." E fecha a portinhola da prisão do pássaro triste, que mudo e quieto, respira chumbado, a gaiola enfeitada na sala faustosa. Quantas criaturas humanas existem iguais a este pássaro? Pessoas criadas desde a infância na riqueza e no luxo, vivem presas aos empréstimos transitórios do mundo durante toda a existência da Terra. E mesmo depois da morte, não se desvencilham de seus antigos pertences e propriedades. Por mais que se lhe abram as portas da liberdade espiritual, não se sentem com força suficiente para desferirem o voo largo da independência, na amplidão das esferas superiores, e ficam chumbadas à carne passageira, em suas gaiolas mentais de ouro, por muito tempo mesmo, ante o grande futuro. Saiba assim, meu irmão, usar os empréstimos da vida, desapegando-se realmente do conforto escravizante, na certeza de que você chegou sorrindo à estação do corpo e que sozinho há de sair dela. Na certeza de que você chegou sozinho à estação do corpo e que sozinho há de sair dela. Com essa mensagem reflexiva do livro Bem-aventurados os Simples, pelo Espírito Valérium, sob a psicografia de Valdo Vieira, nós cumprimentamos a todos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que todos vocês nessa segunda-feira, nesse início de semana, possam estar em paz. E que, através das reflexões que a vida tem nos apresentado, possamos abrir as comportas das gaiolas da nossa mente e vislumbrarmos novas perspectivas, na certeza de que nós somos artífices da nossa própria existência e podemos sempre redesenhar, reescrever as páginas da nossa vida. Grata mais uma vez pela generosidade da companhia de vocês, fazendo um convite para que hoje à noite possamos refletir a respeito de mais alguns temas que perpassam a nossa experiência, a nossa trajetória de vida. Hoje estaremos dando seguimento a alguns capítulos, algumas reflexões desta obra magistral de Marco Prisco, chamada Renove-se. Hoje trazemos um tema levantado pelo nosso irmão, cujo título é Construa a Própria Paz. Nós já trouxemos em outras oportunidades alguns temas relacionados à paz, mas é um tema que nunca é demais refletirmos. Porque nós temos escutado diuturnamente, e eu acho que bem oportunamente nesses tempos desafiadores, nós temos escutado tanto sobre as pessoas falarem sobre a necessidade de paz.
porque visitados por tantas inquietações, tantas situações que nos tiraram, nos arrastaram abruptamente, de forma brusca, dos nossos cantinhos habituais e das nossas possíveis experiências de serenidade, nunca é demais falarmos e refletirmos sobre os caminhos que possam nos conduzir à paz. Assim, nessa noite, Marco Prisco vai nos trazer importantes pensamentos a respeito disso que, paulatinamente, nós vamos tentar destrinchar nessa noite, para que, à guisa das reflexões, possamos aprofundar ainda mais um tema, trazendo para próximo de nós e para os nossos corações. E ele diz: a existência terrestre tem por finalidade desenvolver os sublimes dons da inteligência e da moralidade que se encontram adormecidas no cerne do ser. Então já vemos de início que 2 aspectos são citados por ele e que reconhecidamente encontram-se adormecidos e entorpecidos em nós, que seriam ainda os dons da inteligência e da moralidade, as 2 grandes asas que permitem à criatura humana, ao espírito alçar voos infinitos na direção do seu próprio aperfeiçoamento. A Terra, desse modo, é escola de bênçãos, que proporcionam a aprendizagem que capacita o espírito a evoluir incessantemente. Realmente, a Terra é essa grande escola, essa generosa escola, capaz de nos possibilitar tantas lições que engrandecem o nosso ser. Como é natural, nem sempre a conquista dos inalteráveis bens faz-se com facilidades ou sorrisos. Então aqui, ele já se solidariza conosco na certeza de que não é tão simples, não é tão fácil estar aqui transitando nas experiências terrestres. Todo aquele que pretende alcançar os elevados patamares atravessa as regiões penosas das baixadas. O fortalecimento é adquirido, portanto, etapa a etapa, consolidando-se sempre à medida que são vencidos os desafios. Então aqui ele nos faz um enunciado importante, de que o fortalecimento do nosso ser, ele é uma conquista paulatina. Não devemos esperar passos largos nesse entendimento, porque é uma conquista íntima, pessoal, paulatina, mas que requer de nós esforço, dedicação, motivação e disciplina. Você renasceu para tornar o objetivo existencial significativo, alcançando-o com galhardia. Não relacione dificuldades que fazem parte do percurso. Antes as solucione com paciência e persistência. Aqui ele nos chama a atenção, por exemplo, para que nós não fiquemos analisando e pontuando todas as dificuldades do caminho, porque isso vai minando as nossas forças. Mas antes que possamos entender que fazem parte da nossa trajetória, e aí busquemos solucionar com paciência e persistência. Paciência, já nos diz um querido amigo, é a ciência da paz. Todo aquele que se queixa demonstra imaturidade psicológica, autocompaixão, distanciando-se do esforço para superar os problemas que constituem avanços na jornada. Aliás, o vício da queixa é interessante nós analisarmos. E aí, Marco Prisco fala dessa imaturidade psicológica e nós lembramos de uma obra muito boa de Joana de Ângeles chamada Psicologia da Gratidão. Logo de início ela vem apontar que a gratidão é um sinal de maturidade psicológica no ser.
E o ser maduro, nos diz Joana, é aquele que agradece não só por aquilo que lhe aconteceu de bom, não só por aquilo que não aconteceu de ruim, mas também aquilo que ansiosamente esperou e não lhe ocorreu. Porque é alguém que entende que todas as experiências e todas as circunstâncias da vida têm um propósito. E aí faz sentido com a fala de Marco Prisco quando ele diz que elencar as dificuldades ou lamentar-se é um sinal de maturidade. Devemos, pois, fugir desse vício, porque a queixa reiteradas vezes adotada, ela se torna, sim, um vício que não nos leva a nada. Se torna, então, um vício bastante perigoso e pernicioso. E ele segue: a sabedoria adquirida mediante a conquista do conhecimento e o desenvolvimento dos sentimentos de nobreza nos testes do dia a dia. Olha só, a sabedoria não cai do céu, mas ela é conquistada a partir da experiência, nos reforça Marco Prisco. Porque a partir disso nós vamos desenvolvendo os sentimentos nobres e adquirindo essa experiência que vai robustecendo a musculatura emocional. Porque nós vamos aprendendo novos roteiros de enfrentamento a respeito desta ou daquela dificuldade. E aí vamos adquirindo bagagem espiritual para isso. E ele segue: enfrente cada desafio, considerando o degrau a conquistar na escada da ascensão. Considerar cada dificuldade como um degrau nessa escada ascensionista, né, que nos eleva o ser. A gente sabe, não é tão fácil. Mas se estamos atravessando determinadas experiências desafiadoras, que possamos usar o concurso do alto, acreditando que ele pode sim nos abastecer de forças e coragem para que tomemos as decisões acertadas e, uma vez transitando por experiências muito difíceis, nós jamais somos os mesmos. Porque essas experiências enriquecem a nossa bagagem. É impossível não nos tornarmos alguém melhor a partir de uma experiência muito penosa e de grande dificuldade. Assim, ele diz: o tempo perdido na reclamação ou relegado ao desencanto é prejuízo na conquista do êxito. É como se ele nos dissesse: não percamos tempo parados só no vício da lamentação e da reclamação, mas otimizemos esse tempo de hoje, usando de forma positiva e inteligente, para que possamos assim conquistar o nosso êxito. Parece até, são recados tão banais, parecem tão simples, ditos de fora. Mas se nós incorporarmos isso como verdade, porque esses irmãos que nos apontam essas verdades, esses princípios, são aqueles que aqui transitaram e que também amargaram experiências de frustração, de dor, de perseguição, de incompreensão, mas que atravessaram a experiência amarga da desilusão, das dores e da dificuldade e adquiriram robustez, fortalecimento dessa musculatura emocional. E aí conseguiram transitar por experiências semelhantes de uma forma mais eficaz, com mais serenidade, sabendo que mais adiante, mais cedo ou mais tarde, conquistaria o êxito. Todos os indivíduos passam por semelhantes complexidades perturbadoras. E aqueles que hoje estão libertados, assim se encontram porque as venceram com luta bem direcionada. Não interrogue por que eu sofro. Diga, por que não eu? Quando se enfrenta qualquer impedimento, ele passa a ter a dimensão que lhe é atribuída. O homem de bem, lutador e confiante em si mesmo, ao invés de entregar-se à lamentação ou à revolta, procura os meios próprios para o enfrentamento, logrando superá-lo,
certamente ao preço de renúncias e sacrifícios. Então, não tem nada que não possa vir com determinado nível e grau de sacrifício. Vai requerer de nós esse exercício, esse esforço. Assim como nós lembramos certa feita, e nós trouxemos num desses programas anteriores, a respeito da experiência da borboleta que rompe o casulo. O esforço de passar pela pequena fresta do casulo fortalece as asas, porque vai permitindo que fluidos possam percorrer ao longo das suas estruturas para que mais tarde ela tenha forças para alçar os seus voos. Assim somos nós. Às vezes as experiências nos fazem atravessar esse pequeno orifício do nosso casulo existencial, para que mais tarde as asas do desenvolvimento das habilidades possam ressurgir. Nada obstante, aquele que se permite a autocompaixão transforma em impossibilidade o que é solucionável. Quando houver caído em desacerto ou sofrer consequências de algum erro, recomece o trabalho de renovação com o entusiasmo da primeira hora. Com o entusiasmo da primeira hora. É um desafio manter-se motivado do início ao fim, mesmo porque diante desse percurso haveremos de sofrer os nossos altos e baixos. As experiências que cutucam a nossa perseverança, que provocam o nosso testemunho de fé. Mas o convite do irmão Marco Prisco é para que possamos manter acesa essa chama da autoconfiança e da renovação. Agora você conhece o método que se torna eficaz, como aquele que não contribui para a realização. Não ceda à comodidade na bênção do crescimento interior. A paz é conquista pessoal, intransferível, conseguida com luta e renovação e resolução. Ninguém a pode dar. Não é conquista de mão beijada. Não é algo que a gente possa buscar, por exemplo, na prateleira de uma farmácia. Joana de Ângeles costuma dizer que paz é moeda arduamente conquistada que não merece ser desperdiçada. Jesus oferece-a, porém, aquele que pensa corretamente, fala com dignidade e age com elevação moral. Seus atos, sua vida. Você é tudo quanto produz. Não cesse de servir nem de aprender. Não cesse de servir nem de aprender. E com isso, como o título da sua mensagem diz, assim nós podemos construir a nossa paz, que advém de várias fontes. Uma delas, da certeza do dever cumprido. A certeza da paz de consciência, por exemplo. A certeza de que fez o melhor. A certeza de que na travessia da tempestade haveremos lá no final de encontrar o nascer do sol. Ainda nesse sentido, trazendo-nos uma mensagem consoladora e confortadora, Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, numa das suas obras magníficas como tantas outras, ela vem trazer no capítulo intitulado Sob o Comando de Deus, algumas pontuações, as quais nós traremos resumidamente e que traz contribuições importantes para esse entendimento. Uma delas diz assim, lá adiante: não se detenhas na reclamação ou na lamentação, cultivando ressentimentos e mal-estar, porque todo esforço direcionado para o bem transforma-se em conquista indispensável para o encontro com a felicidade. Poderíamos até acrescentar o encontro com a paz. O fato de estares na mão de Deus não impedes que vivencies as experiências iluminativas que todos os seres enfrentam no seu processo de desdobramento interno para a vitória sobre os próprios limites.
permite no cumprimento rigoroso dos deveres, sentindo o comando de Deus em tudo, trabalhando com afinco as tendências positivas e superando as perturbadoras, certo da vitória final. O Senhor não concede carga excessiva àqueles que ama. Nada obstante, faculta a bênção da oportunidade de conduzi-la a cada qual, que assim poderá descobrir os nobres significados da viagem carnal. Saindo da ignorância para o conhecimento, da treva para a luz, armazena as informações das experiências vivenciadas, não mais afligindo-se diante dos novos cometimentos, nem se detendo na marcha direcionada para a plenitude. Aquele que não consegue enfrentar os desafios de Joana demora-se em estagnação, quando o impositivo existencial é avançar sempre. Desse modo, alegra-te com a dificuldade que te amplia os horizontes, após conquistada a chance de realização. O ministério de Jesus foi todo assinalado pelos desafios e dificuldades que ele soube contornar, estabelecendo as suas metas de misericórdia e de compaixão para com todos aqueles que se transformaram em pedras de tropeço, assim como para a época de atraso moral em que se encontrava a sociedade. Senão, o excelente Filho de Deus, em momento algum, se permitiu viver de maneira especial sem passar pelos testes da existência terrestre, sempre ricos de traições, crueldade e perseguição. Por isso mesmo, fez-se-nos o exemplo maior de abnegação e de amor, por haverdes dedicado a legar a todos nos seus e nos dias do futuro o mapa da felicidade, que é alcançada na viagem conduzida pela bússola do dever retamente cumprido. O mapa da felicidade, através dessa viagem conduzida pela bússola do dever retamente cumprido. Eis um outro segredo para se conquistar a própria paz, para que possamos construir a nossa própria paz. São esses exemplos trazidos reiteradas vezes pelos amigos abnegados, porque todas as vezes que ferimos a nossa consciência, nós roubamos de nós mesmos a experiência consoladora da paz. Porque, de fato, a paz advém dessas certezas tão simples. A certeza do dever cumprido, a certeza de ter dado o nosso melhor. E nessas convicções do dever retamente cumprido, nós vamos entendendo que o estado de paz, ele pode não ser permanente, porque haveremos de sofrer sempre as injunções das necessidades das experiências que nos comovem, que nos promovem sempre na marcha ascensional, na marcha do progresso. Então haveremos de ser visitados por experiências desafiadoras, que haverão de testar a nossa paz e também contribuirão para a conquista da mesma. Mas que possamos fazer o nosso esforço, inclusive entendendo os aspectos que são capazes de nos roubar a paz. Se aquelas discussões que entendemos são infrutíferas, porque não vão nos levar a lugar nenhum, então que aprendemos que manter-se nessa constante discussão não vale a pena. Então que possamos recuar, nos manter em silêncio. Isso é um exercício na caminhada e na direção da conquista da paz. E rogando sempre ao alto, que nos conceda serenidade e sabedoria no enfrentamento desses desafios, para que possamos paulatina, verdadeiramente e de modo profundo conquistar a nossa paz. Assim,
concluímos mais uma das nossas reflexões. Mas antes, vamos fazer um pequeno convite para que não deixem de visitar os canais da Rádio Brasil Espírita. Vão lá beber dessa fonte que também contribui para que tenhamos os nossos momentos de paz e de reflexão. Momentos que podem contribuir para tocar profundamente nas fibras da nossa alma e também promover mudanças, fazendo-nos pensar, ampliar as fronteiras da nossa compreensão, para que adotemos novas posturas, novos caminhos na direção daquilo que verdadeiramente é importante e daquilo que verdadeiramente levamos quando partimos daqui. Porque as posses ficam, os bens materiais ficam, mas o que causamos ao outro, seja em termos de sentimento ou as impressões, isso verdadeiramente fica. Aliás, isso verdadeiramente carregamos conosco. Além do nosso conhecimento e dos verdadeiros sentimentos que abraçamos e que trazemos na alma. Que façamos a nossa parte. Agradeço mais uma vez a companhia generosa, convidando que para aqueles que quiserem, puderem, aqui no canto do vídeo, vocês vão achar um pequeno símbolo do QR Code. E aí vão poder contribuir para que essa obra, trazida há mais de 10 anos pela Rádio Brasil Espírita, possa ainda mais perpetuar essa linda e doce missão, levando essa mensagem consoladora para todos os cantos, não só do país, do Brasil, mas também para outras regiões. Porque sabemos que inúmeros irmãos, em regiões tão longe, tão distantes de nós, sentem-se abraçados, confortados pela mensagem do Mestre Jesus. Assim, vão lá, visitem as páginas, curtam os programas, divulguem para que esses conteúdos possam continuar sendo encarados como relevantes. Contribuamos, que possamos então contribuir com a mensagem do Cristo, sendo seus cooperadores em tempos tão desafiadores como os quais vivemos. Agradeço enormemente essa companhia, rogando que todos possam ter uma semana abençoada, de muita paz. E rogando que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos. E antes, lembrando da presença constante do Mestre Jesus, que na fala da veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, jamais sai da nossa companhia, jamais sai de perto de nós. Um beijo no coração de todos, que todos possam ter uma semana iluminada e de muita paz, e que, se for da vontade do alto, que possamos sim estar semana que vem aqui no canal da Rádio Brasil Espírita em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos, muita paz no coração e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.